Boa tarde, Minas Gerais. Boa tarde super especial para Poços de Caldas, Almenara, Espera Feliz e Itajubá. É muito bom ter você aqui com a gente na tela da Band. 17ª rodada do Brasileirão, o Atlético está em Ipatinga e tem o Corinthians. Como será a formação do Galo? Mistério. O Cruzeiro está em Curitiba e tem o Atlético Paranaense. Sem mistério. João Santana repete a formação da goleada. O América tem São Paulo, mas aí é só amanhã. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Romero Carvalho, Flávio Carvalho, Fábio Pinel. Então vamos lá, começamos o Minas Esporte com o Atlético. Pressão, cobranças, dúvidas. É o líder pela frente. Sem vencer a 5 jogos, sendo um pela Copa Sul-Americana, o Atlético recebe o líder Corinthians no Ipatingão. Será a terceira partida do time no comando de Cuca, que estreou com derrota para o Botafogo pela Sul-Americana e perdeu na rodada passada para o Coritiba. A série negativa de resultados empurrou novamente o Galo para a zona de rebaixamento do Brasileirão. A torcida voltou a protestar na cidade do Galo, chegando a conversar com alguns jogadores. O campeonato está passando, falta 3 rodadas para terminar o primeiro turno e a gente só está caindo, né? Já estamos na zona de rebaixamento e vai passando rodada a rodada e não somamos pontos e as coisas começam a se complicar. Então nós temos que estar atento, nos alertar o mais rápido possível para que a gente possa mudar isso. E o técnico Cuca também não poupou ninguém. Ressaltou carências no elenco e exigiu comprometimento máximo dos atletas para o Galo reagir. E é isso que se espera ver nessa noite. Acho que aqui não tem ninguém tonto, ninguém que está se enganando. Acho que todo mundo sabe o que é que está fazendo aqui. Se tem alguém que não sabe onde está ou que está fazendo algo que não deveria estar aqui, aí eu não entro, não sei. Mas acho que até agora, no momento, as contratações que eu vejo, da minha parte, o elenco tem um grupo bom. Com pouco tempo para treinar, Cuca não deu pistas da equipe que vai enfrentar o Corinthians. Sem pistas, mas muito interessante a declaração do Guilherme. Olha, se tem alguém fazendo alguma coisa de errado, eu não entro, não sei, eu estou fazendo a minha parte. E tentando resolver essa situação. twitter.com/DimarOliveira, mande a sua mensagem. A gente quer saber a sua opinião, pode interagir comigo, com os comentaristas. Daqui a pouquinho aí, ó, já está passando a sua opinião. twitter.com/DimarOliveira. Romero, que jogo esse, hein? Super pressão pelo lado do Atlético, de torcedores, dos próprios jogadores, do treinador, da diretoria. E do outro lado, o líder Corinthians. Estão pensando que está sem pressão? De jeito nenhum. O Tite correndo risco hoje lá em Ipatinga. O Corinthians, que o próprio goleiro disse que é líder, mas tem sorte, né? Tá refém, como disse o próprio Tite, daquele primeiro momento da campanha com 93% de aproveitamento. Óbvio que não tem como você manter esse aproveitamento, então tudo que viria depois seria uma queda. E é isso que o Corinthians está experimentando. Mantém um bom aproveitamento, uma boa posição na tabela, óbvio, porém com a queda de rendimento muito acentuada no futebol. Porém, com a volta do Liedson agora, que vinha fazendo falta à equipe, e joga fora de casa, joga no erro do Atlético, o que vem sendo muito frequente, muito comum. O Atlético erra demais no meio-campo, erra demais na defesa, e o Corinthians vai tentar explorar um pouco essa turbulência psicológica do Atlético. Né? Agora, Flávio Carvalho, a gente sabe perfeitamente que em situações como essa, né, dos grandes clássicos, né, como é o caso desse jogo de hoje, existe uma superação natural do jogador. Né? Será que a gente pode confiar nisso pelo lado do Atlético? Ô, Gilmar, no ano passado aconteceu isso, né? O Atlético ganhou do Corinthians e acabou se reabilitando. Agora, o que eu vejo hoje é o seguinte, o Atlético, por exemplo, esse ano não ganhou do Paulista, de Paulistas do Brasileiro ainda, né? Você vê, perdeu pro Santos na Vila Belmiro, perdeu pro São Paulo jogando aquela partida até muito boa na Arena do Jacaré, perdeu pro Palmeiras jogando bem, né? E vai enfrentar um Corinthians motivado, que é líder do campeonato. O Corinthians tem jogado melhor fora de casa do que dentro de casa nesse Campeonato Brasileiro. Tem conseguido boas vitórias fora de casa. Já o Atlético está tanto em casa quanto fora de casa do mesmo jeito, né? Perde em casa, perde fora, ou seja, um time que não tem, a gente não vê nenhuma estabilidade nesse time. Acredito eu que o Guilherme comece jogando ao lado, né, do Magno Alves, né, a defesa também, o Patrick vai jogar ali, porque o Serginho tá suspenso, Toró ali no meio de campo com o Richardson, né, com o Dudu Cearense, acho que aparece ao lado do Caio, então não tem muita surpresa não, o Cuca não tem opções para ele fazer muita mudança nesse time do Atlético. A gente espera que o Atlético, pelo menos,
corra aquilo que não aconteceu contra o Curitiba, que não seja aquele time apático e aquele time que aceite a vitória tranquilamente. Pois eu acho, e aí é para o Fábio Pinel responder, que o Cuca está preparando uma surpresinha hoje para o Tite lá na Arena do Jacaré. Tomara que seja a surpresa da vitória, mas efetivamente na função tática e na própria formação do time. Eu acredito, a gente vem comentando isso desde segunda-feira, né, Edmara? Não para surpreender o Tite, mas muito em função das deficiências do próprio time, o Cuca certamente deve realizar mudanças de posicionamento drásticas na equipe do Atlético esta noite contra o Corinthians. Ele já observou a equipe em 2 partidas deste Campeonato Brasileiro, com 1 vitória e 1 derrota, já sabe com quem ele pode ter mais confiança e acredito, como eu disse ontem, numa mudança de posicionamento do Hever, por exemplo. Pode ser que ele apareça como um primeiro volante, é uma posição que ele já cumpriu no início de carreira, jogou por muito tempo assim e não teria dificuldades em voltar a atuar como primeiro volante à frente da zaga, que no caso teria o Erley e Lima, já que o Leonardo Silva está suspenso. É bom o Atlético entrar com mudanças realmente, não só de posicionamento, mas principalmente de cabeça, né? Postura o time de mesmo. postura. O time está um pouco apático e isso tem prejudicado a campanha. O Atlético, como mandante, tem só 42% de aproveitamento. E o Corinthians, ainda que tenha caído de produção, é uma equipe muito regular nesse Campeonato Brasileiro. Tem 70% de aproveitamento e fora de casa só perdeu 1 partida. Tudo bem que foi pro Avaí. É um resultado surpreendente lá em Florianópolis. Mas é um time que fora de casa joga muito bem e vai dar trabalho ao Atlético hoje. Não, e só para completar a questão do time, eu acho que o Richarlison aparece em uma das laterais. O Richarlison hoje vai ser lateral. Pode ser opção. Eu acho que também. Eu acho que passa por aí. Ele está falando 3 zagueiros, porque aí o Hever seria um zagueiro. Não é zagueiro. Eu acho que ele realmente jogaria mais volante volante. Agora, no ataque, Neto Berola seria começar jogo contra Corinthians. Só explicando, né, Flávio, que o André estava na relação, mas o André acabou reclamando novamente daquela contusão que ele teve no jogo contra o Curitiba, então ele acabou vetado e nem viajou para ir. Eu só penso assim, quando ele olha para o banco, ele fala assim, vou tentar mexer alguma coisa, ele pode mexer as peças, mas ele não tem muita opção no banco para tentar falar assim, não, eu vou surpreender o Corinthians com o Obina ou com o Neto Berola, né? Não vejo isso. Até porque o Neto Berola tem entrado, não tem arrumado muita coisa, né? Tem ciscado, fazendo aquele jogo quando ali. entra no segundo tempo, né? Pois é, sempre no segundo tempo. Eu acho que a declaração do Erley de que tem muita meiguice, aquela coisa que o time precisa dividir, é o que vocês estão dizendo. Precisa de mudar a postura do time, muito mais até do que qualquer formação tática propriamente dito. O Atlético precisa ser um time que morda um pouco mais, que seja um pouco mais agressivo, né, que não aceite a derrota daquela maneira, marque no campo do adversário, sobretudo jogando em casa. O Atlético tem que adiantar a sua marcação, fazer ela incisiva no campo do Corinthians, para não deixar o Corinthians também se assenhorar do jogo. O Atlético tem que colocar na cabeça que mesmo jogando em Patinga, ele é o mandante, ele tem que fazer o resultado. A posição do Atlético na tabela não mais deixa ele ficar pensando o que ele vai fazer nesse campeonato. E ainda com opções de elenco afastadas, né? O Daniel Carvalho, Mancini estão treinando separado. Não, o Daniel não. O Daniel está contundido, tá, gente? O Daniel não está treinando separado. O Cuca separado. disse que os dois fazem parte, sim, do grupo, que ele quer contar com eles. Não nesse momento, que eles ainda têm que se... Só rapidinho. O ano passado o Corinthians fez, você lembra daquela canção do Paulinho do Corinthians, né? Aí motivou o Atlético quando ele disse que... Será que alguém podia falar alguma coisa? Agora não, você vê que todo mundo está humilde para chegar aqui e parece que fecharam a boca de todos os jogadores do Corinthians. O Daniel Carvalho não é propriamente uma contusão, né? Ainda se recupera da amidalite. É verdade, é uma amidalite. E o Mancini realmente acabou revelando ontem que ele conversou com o Maluf, que realmente ele vai fazer um trabalho à parte, porque a questão dele é técnica mesmo. Então vamos lá agora com o recado da Vilma Alimentos. A Vilma Alimentos está com uma novidade que vai levantar as torcidas. É a linha de macarrão integral, que é rica em fibras e garante energia e saúde, para você combinar atividade física com a alimentação saudável, viu? E seja qual for o seu gosto, espaguete, talharim, pena ou parafuso, a linha de massas integrais Vilma é prática, saborosa e vai marcar um golaço no seu paladar. Afinal, faz bem feito quem faz com Vilma. Duvida? Então prove! Vilma Alimentos, com você sempre nos bons momentos. E no próximo bloco nós vamos continuar o bate-papo com os nossos comentaristas. Aí nós vamos falar do Cruzeiro, que tem hoje o Atlético Paranaense. Então não sai daí, olho no Minas Esporte, olho na Band.